Mens sana in corpore sanum, mente sã em corpo são. Este conhecido axioma, pensamento, oriundo da antiga civilização grega, expressa também, dignos, dois importantes aspectos filosóficos: a necessidade de trabalharmos contínua e diligentemente pelo desenvolvimento tanto dos aspectos visíveis quanto invisíveis do nosso ser, ou seja, de trabalharmos pela harmonia, pela saúde, tanto dos aspectos mentais, internos, subjetivos, como também dos aspectos materiais, físicos, palpáveis e até corporais. Elementos, propósitos estes que vêm sendo confirmados tanto pela ciência quanto pela medicina e o progresso da humanidade na atualidade. Quão mais harmonizados estamos a níveis físicos, maior é a nossa força, energia, disposição e capacidade de realização a nível interno e a níveis extrafísicos. E vejamos que aqui, dignos, não se trata de um propósito um tanto quanto pueril e vaidoso de simplesmente dominar por dominar o aspecto físico, ou dominar simplesmente para satisfazer os aspectos mais vaidosos da própria mentalidade, da convivência social. Em realidade, este propósito possui uma natureza muito mais profunda que justamente faz com que corpo e mente, com que alma e físico caminhem de maneira mais harmônica na consecução do propósito final, que é a evolução. Uns e outros poderão se perguntar o seguinte: mas de fato isto combina com a espiritualidade? Há casos na história da evolução espiritual da humanidade em que isto se fez necessário? E verificaremos que sim. Se formos estudar a história de diferentes correntes espiritualistas, vamos encontrar posicionados aqui e acolá monastérios, vamos encontrar linhas propriamente de práticas espirituais, encontraremos indivíduos que souberam muito bem organizar e dimensionar, bem equilibrar os dois pratos desta balança, entre o físico e o espiritual. É o caso, por exemplo, dos monges Shaolin, na antiga China, é o caso também dos monges taoístas que nos legaram, dentre outras coisas, o Tai Chi Chuan, o Kung Fu e outras tantas artes marciais que vamos falar mais adiante. É o caso aqui no Ocidente, por exemplo, dos próprios templários, que eram simultaneamente monges e soldados, ou seja, tinham que trabalhar os aspectos tanto físicos quanto extrafísicos, embora nós tenhamos uma visão tanto quanto unicista de que aquele indivíduo que se dedica à espiritualidade deva viver afastado no cume de uma montanha ou propriamente internado num monastério distante, sem praticar nada além do que orações e meditações, a realidade é que a nossa espiritualidade cotidiana, contemporânea, moderna, vai sim nos exigir a necessidade de trabalharmos mesmo o nosso aspecto físico para bem mantermos a nossa saúde e conquistarmos uma mente e uma espiritualidade sã. Portanto, em virtude de uma pergunta que foi posicionada aqui na caixa de comentários sobre qual é o papel da atividade física na espiritualidade, que vamos iniciar este nosso vídeo. Vamos falar hoje especificamente sobre, dignos, o que propriamente a atividade física proporciona. Número 1, concentração. Número 2, disciplina. Número 3, alimentação, são os nossos tópicos a seguir. Número 4, saúde. Número 5, meditação. E número 6, os tipos de atividade físicas, dentre as quais vou aqui partilhar com os senhores algumas experiências particulares. Sejam, portanto, muitíssimo bem-vindos, dignos irmãos e irmãs, a este que é o nosso vídeo 139, 139º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala, sem cortes e sem edições, é o Frater Cassiano Camilo Compostela, de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia. Paz profunda. Pois bem, dignos, prossigamos em nossos estudos. Sim,
A atividade física é capaz de nos trazer algum benefício? E se sim, quais são os benefícios da atividade física para a nossa espiritualidade? O primeiro deles é a concentração. Ad definitorum, por definição, concentração é a capacidade de dirigirmos a energia física, mental ou psíquica para um determinado ponto. E na medida em que o indivíduo ele consegue estabelecer para si mesmo um direcionamento da sua energia física, ele ou conseguirá estabelecer aí maior domínio, maior autodomínio e, ao mesmo tempo, ele conseguirá igualmente dominar os aspectos extrafísicos. Vejamos que na prática, por exemplo, da meditação, do yoga, o indivíduo ele deve assumir uma postura imóvel. Nas diferentes escolas, tanto orientais quanto ocidentais, é um dos passos fundamentais, é o que nós chamamos de asana, nem que seja sentar-se com a coluna perfeitamente ereta. Quem não possui um domínio do físico, quem não é capaz propriamente de estabelecer uma concentração do próprio corpo e no corpo, não o será capaz de dominar, de conduzir, de direcionar as energias extrafísicas, as questões que lhes são, a priori, invisíveis. Portanto, o domínio harmonioso, o domínio consciente, o trabalho efetivo de autocontrole no corpo físico é fundamental. Então, sim, a atividade física, seja esta qual for, lhe trará maior poder de concentração. O segundo elemento, dignos, é a disciplina. Vejamos que também, por definição, a disciplina é a capacidade de manter-se dentro de um planejamento estratégico, podemos assim posicionar esta definição. E esta capacidade de estabelecer um plano estratégico, um conjunto de hábitos diários, uma rotina dentro dos aspectos físicos, quando o indivíduo pratica uma arte marcial, uma atividade física, ele está treinando a própria mente nesta direção, ele também o será capaz de realizar por ocasião da sua meditação, por ocasião da sua leitura. Quem não tem a capacidade, por exemplo, de se conduzir a nível de autocontrole no físico, não é capaz de ler um livro, não possui a necessária capacidade de concentração, no mais das vezes, é claro que vão existir exceções, mas no mais das vezes o indivíduo não tem a capacidade de manter a sua mente devidamente disciplinada. Então, uma das formas, existem outras, mas uma das formas mais eficientes, mais louváveis, porque trabalha simultaneamente outros aspectos de nosso ser, de se desenvolver a disciplina e o poder de concentração, a ser aplicado nos aspectos de meditação, de leitura e de foco especificamente nas questões extrafísicas, é trabalhar o ser físico. O terceiro ponto é a alimentação. Vejamos que quem se dedica a uma atividade física vai ter certamente o maior cuidado na sua alimentação. Isto aqui inclui, inclusive, o desaconselhamento para com o uso de hormônios, de substâncias que sejam absolutamente heterogêneas, não condizentes com a fisiologia humana, porque estes elementos, na verdade, eles vão revelar mais uma necessidade interna, uma carência interna por aspectos de vaidade do que propriamente por um desejo de harmonia e de saúde. Então, o cuidado com a alimentação, com aquilo que se bebe, aquilo que se come, com as horas, enfim, o teor daquilo que se coloca para dentro, faz também com que o indivíduo vá adquirindo maior harmonia, faz com que o indivíduo vá sutilizando passo a passo, gradualmente, a sua própria capacidade de realização no físico e no extrafísico, mens sana in corpore sano. Por fim, também caminhando aqui, nós temos maior saúde, maior felicidade, esse é um dos aspectos importantes, ou seja, o indivíduo que se dedica a uma atividade física, ele também terá maior felicidade.
Felicidade não porque ele será capaz de satisfazer os elementos de sua vaidade, mas felicidade porque ele libera automaticamente na sua fisiologia, especificamente pelo seu sistema endócrino, seu sistema hormonal, diferentes substâncias que automaticamente lhe preenchem com esta sensação fundamentada fisiologicamente de saciedade, de harmonia, de consecução, de realização, de concentração. Então, se você está na atualidade passando por um momento de desgaste, se você se sente um tanto quanto mais desenergizado, desalinhado com a sua missão de vida, entristecido, abatido, melancólico, enfim, na medida do possível, e aqui fica o conselho deste nosso vídeo, inclua no seu cotidiano algum tipo de atividade física. Isto vai lhe ajudar também na prática da sua espiritualidade. Por fim, vamos aos tipos de atividade. Se você está acompanhando até o momento, deixe aqui nos comentários, assistindo, acompanhando até o final. Ou deixe, melhor ainda, a seguinte frase, mens sana in corpore sano, ou no bom e velho português, mente sã em corpo são. Mente sã em corpo são. Curta este nosso vídeo, compartilhe também nos seus grupos espiritualistas, claro, e ative os sinos para sempre receber as notificações. Tudo isso é importante. Mente sã em corpo são é a palavra-chave deste nosso vídeo. E vejamos que, sim, alguns indivíduos vão ter maior aptidão por artes marciais, e aí nós temos aqui no Brasil, por exemplo, a capoeira, nós temos no Brasil e em outros tantos lugares, outros tipos de artes marciais, sejam as artes marciais de natureza chinesa, né? Ou mais light, mais leve, é o caso do Tai Chi Chuan, ou de um Kung Fu, ou outras artes de luta, enfim, sempre trazendo esta ideia, dignos de um elemento um tanto quanto mais marcial. Vejamos que Marte é justamente um aspecto astrológico da guerra, da briga, da luta, mas aqui não no sentido da contenda, da afronta, do confronto, do ódio e da guerra, mas no sentido mais próprio do manter-se em movimento, de fazer com que este aspecto dentro de nós, que todos nós possuímos, mantenha-se vivo, fulgurante e radiante. Então escolha algum tipo de arte marcial se você tem essa inclinação. Outros indivíduos já vão ter uma inclinação para os esportes, até de natureza solitária. Então você pode praticar uma corrida, pode praticar algum outro tipo de atividade física no vosso lar, ou mesmo pode um outro tipo de aspecto para fazer parte de academia. Já tive até a oportunidade de falar num dos vídeos aqui, quando falei sobre suplemento a nível alimentar, e eu vou deixar aqui nos comentários esse vídeo também para quem não assistiu esse vídeo sobre suplemento alimentar. Então recomendo que você assista assim que acabar este também. Mas vejamos o seguinte, que você pode fazer parte de algum tipo de academia. Eu não faço parte já há muitíssimos anos, nunca gostei propriamente do ambiente ou das conversas, da frequência, enfim, eu não fazia parte, não era o tipo de egrégora, ou seja, de pensamento conjunto que me atraía, ou que me cativava, nunca o foi. Então, na atualidade, essa é uma pergunta que por vezes também me faço, o que posiciona uma prática particular, privada. Não pratico mais nenhum tipo de arte marcial, embora tenha praticado em minha juventude Kung Fu, mas hoje em dia não pratico nenhum tipo de arte marcial, não pratico nenhum tipo de esporte, mas pratico atividade física de maneira sistemática, cotidiana, no meu próprio lar, utilizando principalmente, aí me perguntam, mas que tipo de instrumento, né? O Kettlebell é um dos meus principais instrumentos para a prática de atividade física. Então recomendo um aparelho advindo lá da antiga Rússia, né? Para quem tiver dúvidas sobre isso, recomendo que procure também sobre esse aspecto. Enfim, então você pode, tendo esse tipo de personalidade, ser alguém que vai praticar uma arte marcial, vai praticar um esporte, vai frequentar uma academia, vai trabalhar uma natação, vai fazer, enfim, uma atividade solitária no seu próprio lar, até de natureza mais monástica. Enfim, independentemente
do seu caminho, da sua aptidão, comece uma atividade física. Isto em nada atrapalha a sua espiritualidade. Muito pelo contrário, vai lhe preencher de força e de elementos que alçarão a sua espiritualidade a níveis ainda mais luminosos. Até o nosso vídeo 140, Paz Profunda.